Não, mas eu entendo que cada um tinha a sua defesa, né? Hoje a gente entende isso, mas antes a gente não compreendia isso não. A gente achava que todo mundo não, as pessoas tinham que entender pelo menos o que passou com a gente, porque você perder tudo de uma hora para outra e falar simplesmente, dá graças a Deus que vocês não perderam a vida. Eu falei assim, perdemos a vida sim. Hoje eu sei que a gente perdeu a vida. Porque a gente pode não ter perdido ela de ter morrido, mas a cada dia a gente está morrendo, acarretar para a nossa geração, né, que vem para trás, né, porque se continuar esse processo de minerar, o único lugar que dá emprego é mineradora. Então a gente tem receio e tem medo de ter essa retaliação no futuro, né, que a gente foi atingido e empregar na minha empresa jamais. Então, hoje eu sou uma das líderes fortes de Paracatu, uma das lideranças. Então, nós, de 18 pessoas, sobraram 3 efetivamente na comissão. E a gente tem esse trabalho, né? A primeira luta minha mesmo, que eu posso falar que eu quase que fui por causa dessa luta, foi o cadastro. Então, o cadastro que eles queriam aplicar na gente era 500 páginas. E a gente foi contra esse cadastro desde a hora em que a gente viu uma página lá em que falava, por causa desse tipo de casa, era maloca, barracão, nível superior e oca. Então a gente tinha, casa de cômodo, eram 4 opções. Aí, na hora que a gente olha, né, pegar e falar assim, não, todo mundo fala casa de roça, barracão, né, ou então barraquinho, essas palavras pequenas, né? Então, a minha casa lá, na hora da interpretação do cadastro, ela era barracão. Aí, tinha uma lá que falava que era maloca. Então, nós da comissão MP, a gente já tinha assessoria técnica, tinha esse pessoal das universidades, né, que estava em último estágio de formação, e mesmo os que já tinham formado, muita gente veio somar nossa causa e contribuir, né? Então, o nosso cadastro ficou muito rico. E as nossas lutas de debate, elas eram fortes demais, era a mesma coisa de estar num tribunal, até a gente conseguir validar. E nessa luta de todo dia, de embate que vai no fórum, que a juíza bate o martelo, que protocolo, aí nós conseguimos chegar a 97 diretrizes, então que asseguram o nosso reassentamento. E dessas diretrizes, a gente, mesmo sendo reconhecida através que a gente foi até em BH, na Assembleia, para fazer validação e confirmar isso como garantia. Mesmo com essas garantias na mão, a empresa ainda brinca com a gente e faz o que ela quer, a gente vira gato e sapato na mão dela. E eu lembro também que numa desses embates, a gente falou e debateu na hora que eles viram que eles estavam assim, não falo perdendo não, que eles não estavam conseguindo justificar que eles estavam certos, que a gente estava errado. Aí eles começaram a bater mais forte, né? Eu lembro que na hora que eles viraram aqui, falaram, não, isso aí nada é verdadeiro, que a gente não entende como se fosse assim, que se a gente, a gente não pode não. Aí a partir desse dia, que é o que eu virei hoje, eu virei para ele e falei, então agora você vai conversar com uma máquina. Aí eu aprendi a ser máquina. Essa Luzia que hoje todo mundo vê, eu não era assim. Então hoje a gente sabe controlar sentimentos, sabe controlar a razão. Aprendi a falar mais, né, porque eu já tinha o dom da fala, então eu aprendi a falar mais fluentemente. E hoje, assim, dependendo dos lugares que tem que ir, é só falar o tema, e a gente não traz papel, a gente não traz cola, a gente não traz cópia. A gente simplesmente fala o que vem aqui, ó, que bate do coração e o que está doendo, né? E hoje eu virei essa máquina de falar, simplesmente. E aí eu tive Mulheres Empreendedoras um pouco tempo. Aí eu ainda não sabia o que eu era direito. E aí o moço pegou e falou assim, como que eu te apresento?
Aí o meu título, eu deixei de ser a Luzia, que fazia casamento cerimonial, para ser a Luzia da luta. E hoje o meu nome, até o pessoal me fala que é Dona Barragem, que tudo meu só fala de barragem. As pessoas tinham que entender pelo menos o que passou com a gente, porque você perder tudo de uma hora para outra e falar simplesmente, dá graças a Deus que vocês não perderam a vida. Eu falei assim, perdemos a vida sim. Hoje eu sei que a gente perdeu a vida, porque a gente pode não ter perdido ela de ter morrido, mas a cada dia a gente está morrendo sem saber do que vai ser da nossa vida, o que vai ser do nosso futuro, o que isso pode acarretar para a nossa geração, né, que vem para trás, né, porque se continuar esse processo de minerar, o único lugar que dá emprego é mineradora. Então a gente tem receio e tem medo de ter essa retaliação no futuro, né? Que a gente foi atingido e empregar na minha empresa jamais. Então, hoje eu sou uma das líderes fortes de Paracatu, uma das lideranças. Então, de 18 pessoas sobraram 3 efetivamente na comissão. E a gente tem esse trabalho, né? A primeira luta minha mesmo, que eu posso falar que eu quase que fui por causa dessa luta, foi o cadastro. Então, o cadastro que eles queriam aplicar na gente era 500 páginas. E a gente foi contra esse cadastro, desde a hora em que a gente viu uma página lá, em que falava, por causa desse tipo de casa, era maloca, barracão, nível superior e oca. Então, a gente tinha... casa de cômodo, eram 4 opções. Aí, na hora que a gente olha, né, pegar e falar assim, não, todo mundo fala casa de roça barracão, né, ou então barraquinho, essas palavras pequenas, né. Então, a minha casa lá, na hora da interpretação do cadastro, ela era barracão. Aí, tinha uma lá que falava que era maloca, ou então casa de cômodo. E muita gente ia colocar também casa de cômodo. Aí na hora que a gente foi buscar a interpretação de casa de cômodo, é tipo cortiço. Que então tem vários lugares de dormir, é um banheiro comunitário e uma arruela que você passa para ela, né? Eu falei, não vamos assinar isso não, porque senão é porque está assinando a centena de morte, né? Aí a gente pegou e derrubou o cadastro, aceitamos reformular, foi uma guerra com a empresa. Isso foi 6 meses e a gente tinha reunião. Eu não vou lembrar muito bem, mas me parece que era quase todos os dias. Então era assim, começava às 9 horas da manhã, a gente parava para o almoço e encerrava às 5 horas da tarde. Então era assim, e igual eles falam, não foi um cadastro que atingido fez com coisa, não. Eram aqueles advogados da empresa, uns representantes Samarco, da BHP, tinha nós da comissão, MP, a gente já tinha assessoria técnica, tinha esse pessoal das universidades, né, que estava em último estágio de formação, e mesmo os que já tinham formado, muita gente veio somar nossa causa e contribuir, né? Então o nosso cadastro ficou muito rico. E as nossas lutas de debate, elas eram fortes demais, era a mesma coisa de estar num tribunal até a gente conseguir validar. E nessa luta de todo dia, de embate que vai no fórum, que a juíza bate o martelo, que protocolo, aí nós conseguimos chegar a 97 diretrizes, então que asseguram o nosso reassentamento. E dessas diretrizes, a gente, mesmo sendo reconhecida através que a gente foi até em BH, na Assembleia, para fazer validação e confirmar isso como garantia. Mesmo com essas garantias na mão, a empresa ainda brinca com a gente e faz o que ela quer, a gente vira gato e sapato na mão dela. E eu lembro também que numa desses embates, a gente falou e debateu na hora que eles viram que eles estavam assim, não falo perdendo não, que eles não estavam conseguindo justificar que eles estavam certos, que a gente estava errado. Aí eles começaram a bater mais forte, né? Eu lembro que na hora que eles viraram aqui, falaram, não, isso aí nada é verdadeiro, que
a gente não entende como se fosse assim, que se a gente, tipo, a gente está querendo demais, né? Aí eu lembro que eu fiquei tão nervosa de uma coisa tão boba que era, eu não lembro o que era mais não, mas eu fiquei tão agitada que eu passei mal e tive que ser até reanimada nesse dia. Mas aí eu não aceitei ir embora, eu peguei e falei, não, eu quero voltar para lá, porque a gente tem que ser forte. Aí voltei e falei assim, não, aí já tinha acabado tudo, já estava mais quase terminando, eu falei, não, mas eu quero a fala final. Aí peguei, virei para esse e falei com ele, que de lá de fora eu consegui ouvir algumas coisas. Aí ele pegou e falou, não, aqui a gente não pode mais fazer esse tipo de acerto, de debate com atingido, não, que bota o atingido em sofrimento. Então eles queriam tipo, MP, assessoria, eles sozinhos conversavam, falando, não, sem atingido não pode não. Aí a partir desse dia, que é o que eu virei hoje, eu virei para ele e falei, então agora você vai conversar com uma máquina. Aí eu aprendi a ser máquina. Essa Luzia que hoje todo mundo vê, eu não sou, eu não era assim. Então hoje a gente sabe controlar sentimentos, sabe controlar a razão. Aprendi a falar mais, né, porque eu já tinha o dom da fala, então eu aprendi a falar mais fluentemente. E hoje, assim, tipo, dependendo dos lugares que tem que ir, é só falar o tema, e a gente não traz papel, a gente não traz cola, a gente não traz cópia. A gente simplesmente fala o que vem aqui, ó, o que bate do coração e o que está doendo, né? E hoje eu virei essa máquina de falar, simplesmente. E aí eu tive Mulheres Empreendedoras um pouco tempo. Aí eu ainda não sabia o que eu era direito. E aí o moço pegou e falou assim, como que eu te apresento? Aí o meu título era muito grandão para falar, né? Aí falou assim, já sei, você é a voz dos atingidos. E falei, então tá bom, hoje, a partir de agora eu sou a voz dos atingidos. No reassentamento agora a gente passou por várias etapas. Então a gente teve que escolher um lugar para morar, a gente teve que fazer oficinas, a gente teve que fazer vários debates, a gente teve que aperfeiçoar mapa, tirar mapa, definir qual era o tipo de população que a gente vinha para ser reassentado, que eles queriam colocar a gente como urbano e a gente é rural. Então nós tivemos que converter um plano diretor também, que hoje ele dita regras e normas de como que vai fazer a nossa casa, sendo que antes a gente não tinha norma, não tinha regra de nada e não tinham tributos. Hoje no reassentamento eu faço parte também da comissão de fiscalização, que logo que aprovou as licenças ambientais, que a gente ainda teve que também lutar, né? Tivemos que ir nas câmaras, porque no caso de Paracatu ele foi municipal, ele não foi federal. Então nós tivemos que ir à Câmara, a gente lutou para a PL1, que é como que seria o sistema nosso de sobreviver e como seriam os padrões de cultura, de gado e tudo, né? Depois fomos para a PL2, que a gente conquistou também um outro tipo de edificação, em que a gente tinha que converter e um jeito em que, como rural, é assim, um filho casa, vem mais um, outro constrói, não. Então nós tivemos que escolher uns padrões, o máximo que fosse, altura de casa e arborização, a rua com tudo. Então a gente teve muitas conquistas nessa PL2. E no reassentamento também, a gente está tendo um outro problema, que é onde a gente está indo, antes o rio passava pela gente, a rua passava pela gente. Hoje não, nós saímos dessa condição confortável e estamos no alto. Então nesse alto, aí a água não vem por gravidade, então ela tem que ser bombeada para ir para as casas. E aí tem um poço artesiano, em que vai bombear a água para ela servir para que a gente fala mais é o banho, alimentação e tudo, né? Só que lá muita gente tinha o costume de plantar, tinha gado. E a gente está indo para um lugar também onde não tem cachoeira, não tem lago, não tem rio. Então, e antes o povo de lá estava acostumado a trabalhar. Então trabalhava perto, que ela tinha de bater cerca, carvão, picar lenha.
Podia pescar no rio a hora que quisesse o peixe, tinha as plantações no terreno, tinha porco, tinha cavalo, tinha vaca e vai para aí afora. E lá nesse reassentamento nosso, a gente está deparando também que a água não é suficiente para fazer tanta coisa. Então a gente precisa de uma água. Hoje a gente sabe que é água bruta, mas antes para nós era a água que você fez uma caixa d'água, captou, poscando, vai para as casas. Hoje eles falam que é água bruta, que a gente precisa dessa água para poder plantar, lavar chiqueiro, lavar terreiro, arrumar a casa e por aí afora. E a gente vê isso como um problema. Só que a maioria quer ir embora para casa de qualquer maneira. Quer pegar a chave, abrir a porta e pronto, está dentro de casa. Mas não quer saber do problema que vai dar no futuro, não quer não entende o problema que vai ter no futuro. Porque até então a gente acredita que as casas vão vir com bomba de água, então vai se pagar água. Tem a conta de luz que antes era rural, agora é urbana, ela vai aumentar a tarifa. Então já são 2 tributos muito altos. E fora disso ainda tem a tal da água de barramento, que tudo indica que a gente vai ter que pôr bomba, fazer manutenção dessas bombas e pagar um extra para a água ser bombeada. Isso ainda é uma incógnita, a gente ainda não está em vários debates, a gente ainda não sabe, mas conversando há pouco tempo agora eu entendi que a gente vai ter que não aceitar, porque até então os outros distritos, a captação é feita da nascente e distribuiu e jogou para casa, então é igual a nossa, então não é a gente que é responsável por mais esse dano. E outra coisa também, modos de vida. No reassentamento, por exemplo, posso falar por mim, o meu projeto que eu tinha de vida para esse lugar, ele não vai ser mais o mesmo. Então, ou eu mudo o que eu quero fazer, ou eu insisto com o que vai fazer, mas sabendo que eu vou ter um trabalhão no futuro, porque eu não vou dar conta de retornar do zero para voltar à etapa que eu estava. Então vai ser muito sofrimento e frustração, se eu insistir nesse caminho. E tem muitos lá que tinham, a casa tinha plantações mesmo, que lá na nossa mesmo tinha. Então nós estamos indo para o reassentamento sem a plantação, e eu estou tentando ver se eu consigo mudar o ramo do meu projeto de vida, que eu vou arriscar. Não sei se eu vou conseguir ir em frente, como outras pessoas também, no mesmo caso que é o meu. Então estão inovando uma forma, mas não sabe se essa forma vai se concretizar, né? Que às vezes ela pode até vir, mas não sabe se ela vai se concretizar. Eu entendo também que, igual estou fazendo um projeto, assim, é muito... O jeito que está colocando as coisas, assim, é um jeito assim que você assusta. Você faz o projeto, mas você já vai assim assustando, e será que vai vir isso? Será que vai vir dessa forma? Será que vão me entregar mesmo isso e estão mostrando que está fazendo? E eu vou, depois no futuro, eu vou me adaptar a essa casa, porque meu marido é pedreiro. Então a outra casa que ela pode-se dizer que jogou fora, porque eu não posso voltar para ela. Ela tinha uma história, era o nosso álbum de família, era o nosso álbum de sonhos e tudo. Então a gente investiu tudo, dinheiro, vida. E eu tinha casado há pouco tempo, minhas coisas estavam todas lá nessa casa. Então eu achava que lá era a casa mais segura que tinha para guardar tudo, porque a que eu moro aqui em Mariana, ela estava caindo. Então a gente só estava esperando a hora dela dar problema para ver o que ia fazer, mas ainda estava, que no caso do meu menino de menor, ainda estava resistindo nela aqui. Meu marido que ficava para lá, e a cultura e o trabalho dele era de lá, mas eu ainda estava aqui. Aí peguei e falei assim, se der problema a gente vai embora para lá, porque a casa está boa. Então a gente desistiu de mexer aqui, investimos tudo lá. Então assim, investimento, plano, projeto, minhas coisas, a dívida ela está aí, continua andando, e eu não consegui provar que era por causa da casa de lá que eu tinha feito a dívida. Então a dívida continua, e o dinheiro que eu tinha de extra para poder manter isso que eu fiz, que era para longo prazo, eu fico devendo. A vida hoje para mim, assim, ela não tem mais aquela regalia que eu tinha, que
Antes eu entrava em algum lugar para comprar alguma coisa, nossa, sua conta, só se bater aqui, você é excelente cliente. Hoje não, eu não tenho mais essa condição. Então hoje eu sou, assim, compra, mas tem que ficar fiscalizando, olhando, né, SPC e fiscalizando minha vida para ver se eu posso comprar. Então eu me sinto muito mal com isso. E hoje também eu adoeci, eu tem hora que nem tudo, às vezes eu quero fazer, mas aí a condição física não me permite, às vezes eu tenho que desistir de fazer certas coisas, mesmo com a luta mesmo. Entendo que a gente não sabe o que vai fazer daqui para frente, que a vida é incógnita, então eu falei que a gente está igual morto-vivo, que a gente só sabe que tem que dormir e levantar. E crer em Deus, que a gente, esse Deus maior, que a gente não nos abandona. E o território hoje, a gente vai, mas sofre demais da conta, que você chega lá, você só vê ruína, você vê tudo destruído. A nossa casa, no caso, não dá para entrar nem para sentar, para poder passar o tempo, que é lama e tá feia a casa demais, e muito mosquito ainda agora, e é aquela tristeza que abate, né? E sinto muito da Paracatu, igual a gente quer lutar pelo território, a gente não quer deixar ninguém tomar ele, que a gente conquistou a não permuta. Então a terra é nossa e a gente está vendo umas histórias estranhas aí que estão falando que vão dar destinação às nossas terras. Então a gente entende que a terra é nossa e que dá destinação somos nós. Nosso povo está tudo morrendo, os mais velhos. Nós ainda temos que levantar a nossa história de Paracatu, que a gente não sabe nem quantos anos que a gente tem, nem que descendência e que ascendência que morou lá. A gente acredita que foi negros e índios, que lá tem uma característica muito forte desse povo. Então a gente pretende levantar a nossa história, ver o que tem e no futuro a população também ela ainda não entende muito o que é um patrimônio, o que é sustentabilidade de turismo e eu entendo que essa nova Lucila ela ainda vai dar, se todo mundo abraçar uma cooperativa e uma associação, a gente pode ter um potencial muito grande turístico, que a gente pode também levar a Paracatu atingida de bagagem, né? Igual um álbum de fotografia, um monumento reflexivo. Ou tentar, né, recuperar as terras e a gente voltar para ela, que se de tudo a gente não conseguir nada, tentar pelo menos ver o que dá para continuar, porque a gente sente que a nossa linda Paracatu ela está respirando e ela está resistindo, ela está sobrevivendo.